Pai do Senhor, irmãos, e você, visitante que assiste nosso canal no YouTube, fui convidado hoje aqui a trazer uma palavra da parte de Deus para você. Eu queria ler o texto que se encontra em Gênesis 32, dos versículos 24 ao versículo 28, que fala sobre o encontro de Jacó. Hoje eu quero falar sobre alguns encontros na vida de Jacó, encontros que marcaram ele, que mudaram ele, e que acontecem também nas nossas vidas. O texto em Gênesis 32, a partir do versículo 24, diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. E lhe disse: deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhes: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com homens, e prevaleceste. Amém? Olha que coisa maravilhosa. O encontro de Jacó com Deus. A palavra aqui fala homem, mas se você continuar lendo o texto, Jacó mesmo reconhece que aquele que encontrou com ele era Deus. Até porque o texto diz no início que Jacó estava só, e de repente ele já estava lutando com alguém. E também mais tarde Jacó pergunta qual o seu nome, e ele responde uma coisa que Jesus responde algumas vezes: por que perguntas o meu nome? Mas a história de Jacó começa muito antes disso. Eu quero chegar no ponto que eu li, mas antes eu preciso falar de alguns encontros que aconteceram na vida de Jacó. O primeiro encontro da vida de Jacó, com certeza, é com seu irmão Esaú. Eles eram irmãos gêmeos, eles nasceram na mesma gestação, eles compartilharam a mesma barriga durante os 9 meses. Eles sempre estiveram juntos, cresceram juntos, brincaram juntos, mas de repente tem um encontro entre eles que muda a dinâmica dos dois. De repente tem um encontro entre eles que vai apartá-los de uma forma diferente. Todo mundo conhece a história de Esaú e Jacó, quando Esaú chega faminto e se encontra com seu irmão. Esaú, ele é a representatividade das coisas carnais, das coisas corporais, porque ele era um caçador, ele tinha um corpo de caçador, ele era um homem forte, um homem imediatista, um homem que pensava no que ele queria naquele momento. Enquanto Jacó, ele se preocupava com coisas mais futuras, ele se preocupava com o significado das coisas, com os títulos. Jacó também era um caçador, mas ele era caçador de espírito, ele tinha um espírito de caçador. E esses se encontram, e Jacó, ele queria uma coisa que pertencia a seu irmão, a primogenitura. O nome dele foi dado Jacó porque quando ele nasce agarrado às pernas do seu irmão, ao calcanhar do seu irmão. E quando ele nasceu agarrado dessa forma, lhe deram o nome Jacó, que algumas pessoas traduzem como suplantador, ou como alguém que quer alcançar a outra coisa, alcançador. Ele também era um caçador, ele caçava o mérito do seu irmão de ter nascido talvez segundos antes dele, porque quando puxaram seu irmão, logo vinha ele atrás, e ele caçava esse mérito. E seu irmão chega com muita fome, e ele fala: Jacó, me dá essa comida que você está preparando aí, meu irmão. E Jacó querendo se aproveitar desse momento, sabendo como seu irmão era imediatista. No capítulo 25, no versículo 31 de Gênesis: então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Olha que coisa incrível. Jacó quer comprar a primogenitura do irmão, não há testemunhas naquele lugar, então ele fala para o irmão: me jura isso. O irmão jura para ele, e ele tenta alcançar isso que não era dele. E Jacó então, no versículo seguinte, dá pão e guisado de lentilhas ao seu irmão, que comeu, bebeu, levantou e saiu. Mas aí a Bíblia fala algo muito importante sobre Esaú. Ele fala assim, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura.
Meu irmão, algo que Deus te deu, algo que é teu, não pode ser tomado por ninguém. Jacó não poderia fazer nada que tomasse do seu irmão o direito de primogenitura. Nada que uma coisa celeste ou do inferno faça pode tirar o direito que Deus te deu. Se você foi feito filho de Deus, nada pode te separar de Deus. Se Deus te deu uma bênção, nada pode tomá-la de você, mas algo impede a bênção de Deus. Porque foi o próprio Esaú que abriu mão da bênção de Deus na vida dele. A Bíblia reconhece, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E quando nós desprezamos algo que Deus nos deu, Deus pega aquilo que Ele nos deu e dá para outra pessoa, porque foi nós que desprezamos, não foi fulano que me roubou. Às vezes nós falamos assim, poxa, fulano me roubou isso, rapaz, eu era o levita lá da igreja, e o outro veio e suplantou, e agora está tocando no meu lugar e eu perdi minha posição. Poxa, fulano sempre quis isso, botou aqui um arapuca para me pegar, não formou um laço, como se ele fosse Satanás. Nós não podemos deixar de lado as nossas bênçãos, os nossos ministérios. Nós não podemos desprezar aquilo que foi nos dado por Deus. Se Deus te deu algo, você não pode desprezar isso, e depois quando perder, botar a culpa em outrem, falar a culpa foi de fulano, a culpa foi de ciclano. Não, a culpa é nossa, por não termos dado valor àquilo que Deus nos deu. É assim também com as outras coisas que Deus nos dá fora da igreja. A tua família, você vai se afastando dos seus filhos, da sua esposa, e depois falar porque isso aconteceu, é porque aquilo. Você não pode abrir mão daquilo que Deus te deu. Corra para alcançar, faça como Jacó, agarrado no calcanhar. Ele se encontra com o irmão, isso muda a dinâmica dos dois, isso muda a vida deles, mas o próximo encontro sobre este assunto seria um encontro mortal, porque o que Jacó estava de olho era na herança, na bênção do seu pai. O primogênito tinha herança dobrada, ele ficaria com 2/3, ele também levaria o nome da família e a descendência da família, e Jacó estava interessado nessas coisas. Ele sabia que, poxa, pela pequena diferença em que seu irmão e ele nasceram, era injusto o seu irmão ficar com todas essas vantagens. E Esaú não se preocupava com isso, não se preocupava com o que lhe foi prometido, não se preocupava com o que ele ia alcançar, ele se preocupava com o momento, ele queria saber de comer aquele prato ali que estava muito gostoso. Ah, mas depois Deus tem muitas bênçãos na tua vida. Eu quero lá saber de bênçãos no futuro. Eu quero saber de fazer agora. Eu quero saber de usar isso agora. Eu quero saber daquela mulher agora. Eu quero saber disso aqui que eu desejo fazer agora. Eu quero me casar com esse homem agora. Eu não quero saber do futuro. Eu não quero saber do que Deus me prometeu. Eu não quero saber da minha herança com o Senhor. Eu quero agora. E por causa de um prato de lentilhas, ele abre mão da bênção que tinha na vida dele. E este encontro marca a vida dos dois. Talvez eles se esquecessem disso por um bom tempo. Mas chega o momento do segundo encontro de Jacó, dessa vez com seu pai Isaac. E aí a palavra de Deus vai revelar quantas coisas erradas tinham no meio daquela família. Primeiro que a mãe Rebeca, ela tinha uma preferência por Jacó, enquanto o pai Isaac tinha uma preferência por Esaú. É natural que as pessoas tenham mais afinidades, talvez com um filho ou com outro, mas essa preferência não pode se tornar tão explícita a ponto de se favorecer um filho ao invés do outro. E Rebeca trai a sua família, ela engana os seus filhos e o seu marido, ela envolve eles numa teia que parece uma novela, meus irmãos. Ela arma todo um esquema para que a bênção de Isaac seja dada a Jacó e não a Esaú. E ela planeja tudo nos mínimos detalhes. Ela ouve escondida Jacó falando, já cego pela idade, com seu filho Esaú: vá a caça, prepara um guisado para mim e volte. E quando ele sai, ela corre para o seu filho mais novo, fala: pega um carneiro já nosso, mata, eu vou fazer aqui, preparar uma comida para o seu pai do jeito que ele gosta. E aí você vai levar para ele no lugar do seu irmão e receber a bênção. Olhe só a preocupação no coração de Jacó. Em Gênesis 27, no versículo 10, ela fala: e levá-la para seu pai, para que coma e para que te abençoe antes de morrer.
Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe. Olha só o que Jacó estava preocupado. Eis que Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo, e eu liso. Porventura me apapará o meu pai, e lhe serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Aí você pode pensar assim, Jacó era uma pessoa boa, ele não queria tomar o lugar do seu irmão. Jacó é uma pessoa boa, ele não queria enganar o seu pai. Não, ele não queria era ser descoberto. Ele estava preocupado porque ele seria descoberto. Ele fala, aos olhos do meu pai eu serei como enganador. Aos olhos do homem eu serei dessa forma. Não, fulano de tal vai descobrir que eu sou assim. Não, ele vai me ver como eu realmente sou. Ele vai descobrir, isso vai ser ruim para mim, não bom. Mas a sua mãe, que também tinha esse meio aí enganador, fala para ele, não se preocupa, eu já planejei tudo. Eu vou te cobrir com as peles daquele carneiro. Eu guardei uma roupa do seu irmão ainda com o cheiro dele. Eu tenho um plano arquitetado. E quando ele ouve o plano, ele fala, não, então tudo bem, esse plano vai dar certo. Não, se for para enganar e não ser pego, assim eu quero. Não, se for para se sair bem aqui, eu quero, porque eu quero muito ser o primogênito. Eu sempre desejei essa primogenitura, e se ele me abençoar, então a herança é minha, não tem jeito. E ele aceita o plano da mãe, ele se envolve nisso, e ele vai para o seu segundo encontro com seu pai. E quando ele chega na frente do seu pai, no Gênesis 27, no versículo 18 e no 19, a Bíblia fala o seguinte: e foi ele a seu pai e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho, quem és tu? Ou qual o teu nome? E Jacó agora, já vestido com as roupas do seu irmão, já colocado pelo no corpo para parecer o seu irmão, já com o cheiro do seu irmão, já indo na convocação que foi feita ao seu irmão, ele fala, eu sou Esaú. E mais tarde, no versículo 24, seu pai lhe dá mais uma chance e pergunta, és tu mesmo Esaú, meu filho? E ele disse, eu sou. E ele abre mão de sua identidade, ele abre mão do que ele é, para receber a sua herança, para alcançar os seus objetivos. Meus irmãos, quantas pessoas estão abrindo mão de quem elas são, para alcançar os objetivos que elas querem? Eu quero isso, eu quero alcançar aquilo, eu quero comprar este carro, eu quero ter uma casa assim, eu quero me casar com tal pessoa, eu quero ser uma pessoa dessa forma, e ela passa por cima de outros, ela veste roupas que não são dela, ela coloca pelugem que não é dela, não é natural aquilo, ele se transveste, ele se disfarça, ele tira o natural dele, ele não é um homem peludo, mas agora ele está cheio de pelos, aquilo não é ele. Quando ele se olha de espelho, ele já não se reconhece. E por que ele faz isso? Porque ele tem objetivos, porque ele tem desejos, e ele se lança nesses desejos, e ele esquece de como Deus lhe fez. Ele se transforma, como temos visto tantos na internet aí, pessoas que se transformam naquilo que elas não são, para alcançar objetivos. E quando perguntado agora o seu nome, a sua identidade, aquele que seu pai lhe deu, ele disse, eu não sou Jacó não, eu sou Esaú. Eu nego a minha identidade, eu nego o meu nome, eu nego tudo que eu sou. Sabe por quê? Porque eu tenho esse objetivo, é porque eu quero isso aqui, e isso vale mais do que a minha essência, vale mais do que eu sou, que eu possa alcançar aquilo que eu desejo, é isso que importa. E aí o seu pai lhe abençoa, o toque está sobre ele, mas as palavras falam Esaú. É ele que está ali, mas ele já não sente como se estivesse, porque o seu disfarce é tanto, as suas máscaras são tantas, que ele já não sente como ele mesmo. Muitas pessoas estão nessa posição, talvez sejam aplaudidas na frente de outras pessoas, reconhecidas no seu meio de trabalho, mas dentro de sua casa não são dessa forma. Talvez elas recebam méritos por muitas coisas, mas não se sintam merecedores desses méritos,
porque Deus sabe o que elas fizeram para alcançá-lo. Agora o mérito é todo dele, mas o que custou isso? Qual foi o preço que ele pagou em se negar, em aproveitar da cegueira do homem, porque seu pai estava quase cego, para se travestir daquilo que ele não era, de como ele não foi gerado, de como ele não foi feito. Negar a sua própria identidade é se matar, meu irmão. Quem estava ali agora não era Jacó, tampouco Esaú. Era uma sobra de ambos. E acaba que ele nem alcançou o que ele queria ser, porque ele não era Esaú, e também perdeu a sua identidade, porque ele não era Jacó. Quando seu irmão volta, a mãe ouve outra conversa. Ele fala: assim que meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão Jacó pelo que ele fez comigo. E agora a família está totalmente destruída. Um irmão odeia o outro e quer matá-lo. A herança foi dada ao irmão errado. E Raquel, para livrar o seu filho e livrar também a si mesma, bola outro plano. Ela fala: olha, meu filho, agora você vai ter que fugir, porque senão seu irmão vai lhe matar. Você vai ter que fugir daqui. E minha herança, e aquilo que eu batalhei, eu me vesti para ganhar isso. Não vai dar tempo de pegar não. Corre com o que tu tem no corpo, corre com a roupa do teu corpo, um pouco de água, pega correndo a comida de um dia e sai correndo daqui, antes que teu irmão te pegue. E agora a família é completamente destruída. E o que é que resulta esse encontro de Jacó com seu pai? Resulta que ele enganou seu pai e não haveria um próximo encontro. A última lembrança que ele teria do seu pai seria dele mentindo para o seu pai. A última lembrança que ele teria desse encontro com seu pai seria dele enganando o seu pai, destruindo a sua família. A partir dali a família estava dividida, não se via mais Jacó, as esposas de Esaú eram um peso para os pais dele, acabou-se a alegria daquela casa, acabou a alegria de Isaac, acabou a alegria de Raquel, de Rebeca, da mãe dele, e ele foge, e a mãe fala: olha, tu foge para a terra do meu irmão Labão. Isaac parte em direção ao seu terceiro encontro. Ele vai se encontrar com Labão, e Labão representa o mundo. E veja só, Labão era irmão de Rebeca, e o fruto não cai muito longe da árvore não, porque você já viu do que essa mulher era capaz, né? Ele também era uma pessoa assim. Ele foge de sua casa, Jacó foge de sua casa sem levar a sua gloriosa herança que ele tanto queria. E do que adianta agora o seu nome, se ele está longe do seu pai? Mas no caminho para se encontrar com Labão, ele tem uma visão. Ele tem uma visão de um lugar mais alto. Ele consegue ver um lugar mais alto. Anjos estão ali presentes. E ele vê um lugar mais alto. E ele se lembra que ele não pôde levar nada material da sua bênção, da sua herança, das suas riquezas. Mas ele levou algo espiritual dali. Ele levou a bênção de Deus sobre ele. É só isso. Não tenho mais nada. Tudo que eu achei que ia alcançar, eu não alcancei. Eu falhei em todos os âmbitos, eu destruí a minha família. E só o que me sobrou é a bênção espiritual que me prometeram. E ele vê um lugar mais alto. E ele fala: Senhor, se tu me abençoares, se tu for comigo, se tu multiplicar a minha descendência para uma geração, para uma nação, para um povo, eu serei contigo, dizimista, fiel, teu servo. E ele promete isso a Deus, antes de se encontrar com Labão. Quando ele chega, ele se encontra com Labão, que representa o mundo, e Labão encontra ele em festa. É assim ou não é que o mundo nos encontra? Em festa. E você acha que Labão encontrou ele em festa por quê? Porque Labão falou: meu sobrinho amado, meu querido. Não, meus irmãos. É porque quando vieram buscar a irmã de Labão há uns anos atrás,
Vieram com presentes, com ouro, com camelo, com um bocado de coisa. E falaram: olha, nós estamos levando aqui essa menina para se casar com o filho de Abraão. E aqui estão os presentes, porque Abraão é muito rico. E Labão se lembrava disso, ele era pequeno quando levaram a irmã dele. E quando ele soube que o novo filho, agora o neto de Abraão, chegava para casar com uma das filhas dele, ele falou: olha, eu vou ganhar um presentão desse daí. E ele recebe Jacó com alegria, aquela festa e não sei o quê. E Jacó se apaixona pela filha dele. Mas quando ele pede ela em casamento, você acha que o mundo dá ela assim? Com toda facilidade? Agora sem os presentes, sem os camelos, sem a riqueza, sem o ouro. Aonde está o dote? Ah, não, eu não tenho não. Eu saí da casa do meu pai de mão vazia. A única coisa que eu tenho é a bênção do Senhor. E Labão falou: esse negócio de bênção do Senhor aqui não vale de muita coisa não. Você vai ter que trabalhar 7 anos por ela. E ele trabalha 7 anos. Eu quero lembrar-os que na época de Rebeca, não teve essa história de Isaac ter que trabalhar 7 anos não. Foi só chegar com presentes e liberaram logo a menina. Mas agora Jacó não tinha herança em suas mãos. E ele tinha que conquistar as coisas com o seu esforço, com o seu suor. Mas ele tinha a presença de Deus. E ele levou a presença de Deus naquela casa de homens. E sabe o que aconteceu? O tempo que Jacó trabalhou para Labão, ambos prosperaram grandemente. Mas depois de trabalhar 7 anos para conquistar a sua mulher, Labão engana. Ele fala: olha, está aqui a minha filha para você casar. E ele casa, e vão para a tenda escura, e daqui a pouco, no outro dia, quando olha, não era a irmã que ele queria, não era Rebeca, era Lia. E ele não amava Lia. Quando a Bíblia fala sobre a beleza de Rebeca, ele fala que Rebeca era uma menina formosa e bonita, e fala que Lia tinha olhos ternos. Eu acho que nenhum escritor teria coragem de falar mal da mulher do patriarca, né? Então ele fala apenas que Lia tinha olhos ternos, né? Fala: não, Rebeca era bonita, formosa, uma mulher que chamava atenção, e Lia, não, Lia tinha olhos ternos. Ele não está dizendo necessariamente que Lia era feia, mas ela não tinha a formosura da sua irmã. Não era aquilo que ele queria, mas é aquilo que ele conquistou. Mais tarde, meus irmãos, eu não vou falar sobre isso, mas vai ser da descendência de Lia que vai vir Judá, vai vir Davi e depois Jesus. Mas ele amava tanto a Raquel que ele decide trabalhar mais 7 anos por Raquel. E de novo ele trabalha 7 anos para o seu tio, e o seu tio é muito abençoado, e ele com muito esforço conquista a sua segunda esposa. E agora ele quer sair da casa do seu tio fala: não, rapaz, não sai agora não, você também precisa de um salário, você já trabalhou por uma filha, trabalhou por outra, agora trabalhe mais 7, para conseguir o que você não tinha, para conseguir sua bênção. É isso que o mundo faz. Ele nos escraviza, nos coloca para trabalhar, para conseguir aquilo que a gente queria, e muitas vezes nos engana. Durante esses últimos 7 anos, Labão mudou a proposta que ele fez para Jacó 10 vezes. Toda hora era uma conversa diferente. E Jacó pensando: poxa, estou prosperando, vamos continuar mais um pouquinho, vamos continuar mais um pouquinho. E no total ele acaba passando ali 21 anos de sua vida, longe da sua família, sem resolver os seus problemas. E seu tio enriquece, ele enriqueceu também, porque a bênção de Deus estava sobre ele. Mas as coisas materiais, meus irmãos, elas vêm e vão, elas não significam nada para Deus. Isso não tem grande significado. Jacó não estava resolvido, ele não estava feliz, ele sabia que ele tinha que se encontrar ainda com seu irmão, ele não sabia como ia ser. E quando ele sai da casa do seu tio, já tinha até pensado em matá-lo, de tão rico que ele tinha ficado, ele fala: agora é hora de voltar para a casa do meu pai e me encontrar com meu irmão. E qual o resultado do encontro dele com Labão? Os dois acabaram ficando inimigos
meio escondido. Não era público a sua inimizade, mas era claro que Labão achava que de algum jeito Jacó tinha roubado ele. E Jacó achava que Labão era muito esperto, muito trapaceiro, e que não dava mais certo os dois ficarem juntos. Então Jacó parte para se encontrar com seu irmão. Seria seu último encontro. Mas antes disso, meus irmãos, aconteceu um quarto encontro na vida de Jacó. Ele se encontra com Deus. E é o texto que nós lemos. Eu quero voltar para ele, para que agora a gente possa meditar nele, e entender o que está acontecendo com Jacó. Jacó coloca todas as suas mulheres, filhos, servos, todo o seu rebanho na frente dele, para que passe primeiro por seu irmão, porque ele acreditava que seu irmão não era um homem cruel e não ia tocar nas suas mulheres, filhos e rebanho. E agora ele ia voltar àquela situação, sem jeito. Se você acha que você tem uma situação sem jeito na sua casa, se você acha que o seu casamento está agora sem condições de retorno, se você acha que não tem mais jeito para reestruturar a sua família, que sua vida financeira está tão destruída, que não tem mais como voltar, que não tem mais como ser restaurado, eu quero que você aprenda com o exemplo de Jacó aqui neste momento, porque ele poderia confrontar o seu irmão, e o resultado é que um dos dois estariam mortos depois desse confronto. Ele agora ia confrontar o seu irmão, e aquilo não ia dar nada de bom, como das outras vezes também não aconteceu nada bom. Mas antes de encontrar o seu irmão, ele fala: chega de brigar com homens, chega de lutar com homens, chega de contender com homens. Não deu certo contender com o meu irmão, não deu certo contender com meu pai, não deu certo contender com meu tio. Chega de lutar e tentar tomar as coisas dos homens, chega de procurar as bênçãos de um e de outro e de mais outro. Ele tenta buscar a bênção do seu irmão: me vende tua bênção, meu irmão. Depois ele tenta buscar a bênção do teu pai: me dá a tua bênção, meu pai. Eu não sou Jacó não, olha só, eu estou diferente, eu sou Esaú. Depois ele tenta buscar a bênção do seu tio: olha tio, me dá essa bênção que é tua filha. E ele cansa de buscar a bênção nas mãos de homens. E a palavra de Deus diz que Jacó ficou só, porém ele lutava com o homem. Ele ficou só, porém ele batalhava. Aonde que nós batalhamos sozinhos, meus irmãos? Nos nossos quartos, ajoelhados, sozinho e batalhando. Agora era a batalha da vida dele. E o que ele quer, o que ele sempre quis, ser abençoado. A diferença é que ele sempre quis ser abençoado por homens. E agora ele quer ser abençoado por Deus. E a palavra de Deus diz que o próprio Deus, vendo que não prevalecia contra ele. Que coisa poderosa. Há algumas coisas que Deus não pode ignorar. Um coração quebrantado, Deus não ignorará o coração quebrantado. Um filho que clama por ajuda, Deus não ignora um filho que clama por ajuda. Como que um pai pode ignorar um filho que está ali clamando pela sua ajuda? De tal forma que Deus não podia prevalecer sobre ele, não porque Deus não tinha poder, não porque Deus não poderia sair dali, porque Jacó, ele não feriu a Deus na sua carne ou no seu espírito, mas ele tocou ao coração de Deus, e aquilo fez diferença na vida dele. E Deus viu: eu não posso conter contra ele, eu não posso prevalecer contra ele, ele não vai parar. E Deus o toca. E este é um momento de transformação na vida de todos os homens, quando ele é tocado por Deus. O toque de Deus machuca ele, o fere. O toque de Deus causa um dano irreversível à sua coxa. Jacó sempre foi muito bom em uma coisa, meus irmãos: em fugir. Ele foge da presença do seu irmão, ele foge do seu tio.
Ele foge do seu pai. E ele podia estar pensando assim: olha, eu vou mandar todo mundo na frente. Se meu irmão, quando me ver, vier me matar, eu ainda tenho uma chance, fugir. Porque é isso que o homem faz. É normal trair e ser traído. Mas agora que ele foi tocado por Deus, ele tem a perna danificada e ele não pode mais fugir. Não dá mais para fugir. Ele sai dali mancando. Quando Deus o toca, o que você acha que vai acontecer? Algum pode dizer: se Deus me tocar, eu serei abençoado. Se Deus me tocar, eu serei assim. Se Deus me tocar, eu ficarei forte. Se Deus me tocar, eu serei curado. Mas sabe que cura Jacó precisava? Parar de fugir. Essa era a cura que ele precisava. E Deus o toca e faz algo maravilhoso na vida dele. O deixa coxo. Agora não dá mais para fugir, Jacó. Sempre que Deus nos toca, há dano também, meus irmãos. Porque é danoso, dolorido tirar o homem velho da gente. Se livrar da carne, da carnalidade é doloroso. Abrir mão daquilo que a gente ama, daquilo que é carnal é doloroso. Talvez para você seja doloroso abrir mão do amor ao dinheiro. Talvez para você seja doloroso abrir mão ao amor às mulheres. Talvez seja doloroso abrir mão de um vício. Mas quando Deus toca, isso vai romper, vai causar dor, vai talvez te deixar manco, mas livre. E ele batalha com Deus. E mesmo com sua coxa deslocada, ele continua lutando. E Deus fala: deixa-me ir, porque a alva já subiu. Já começou o dia. Eu tenho um trabalho a fazer. Você também tem um trabalho a fazer. Ele orou por toda a madrugada. O dia já está raiando. E o homem ainda está lá em oração, batalhando com Deus. E ele continua a luta. E ele fala: eu não te deixarei ir sem que me abençoe. Eu consegui na marra a bênção do meu irmão. Eu consegui na marra a bênção do meu pai. Eu consegui na marra a bênção do meu tio. E vai ser na marra também que eu vou conseguir a tua. Eu não cansei de brigar com homens, agora estou brigando com Deus. E aí Deus pergunta para ele, aquela pergunta que o atormentava há 21 anos. Ele fala: qual o teu nome? E ele responde: Jacó. Porque na hora que ele estava contendendo com Deus, os disfarces não funcionariam. As roupas diferentes não funcionariam. O sotaque que não era dele não funcionaria. O cheiro que não era dele não funcionaria. A pelugem, o formato do corpo que não era dele não funcionaria. Na hora que nos encontramos com Deus, não adianta estar travestido de outra coisa ou usar uma máscara. Deus lê os corações. Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Ele sabe que você não é nada disso que você está falando. Ele sabe os teus medos, os teus temores. Ele sabe o que você deseja, o que realmente o seu coração quer. Não adiantava para Jacó chegar para Jesus ali e falar: eu sou Esaú, olha como eu sou peludo, eu sou caçador. Não é verdade. Não é verdade. Não adianta tentar mudar a sua identidade para entrar na igreja. Sabe como acontece? Acontece desse jeito assim, Ele chegou e falou diante de Deus: eu sou Jacó. E deixou que Deus mudasse a sua identidade. É vergonhoso ser Jacó. É triste ser Jacó. É difícil ser Jacó. Olha, é vergonhoso ser como eu sou. É difícil ter os meus defeitos. É triste ser assim. Mas Deus fala com ele: não te chamarás mais Jacó. Você não vai ser mais assim. E essa transformação, meus irmãos, não era externa. Essa transformação não era enganosa. Essa transformação que ele teve não era algo que o homem produziu para enganar outro homem cego. Essa transformação que ele teve foi espiritual, é verdadeira.
Ele pede para ele: se não me abençoares. E quando Deus muda a sua identidade, ele finalmente o deixa ir. Agora ele não é mais Jacó, ele é Israel. E o último encontro de Jacó com o seu irmão não é mais como Jacó, é como Israel. A palavra de Deus diz em Gênesis 33, 4: quando Esaú olha para o seu irmão, ele sai correndo ao seu encontro e o abraça. Ele lança sobre o seu pescoço e o beija, e os dois começam a chorar. Que coisa incrível. Porque a última vez que ele viu esse irmão, o irmão estava jurando de matá-lo. A última vez que ele teve contato com a sua família, todos lhe odiavam. A última vez que ele teve contato, talvez, a última vez que você teve contato com a sua esposa, ela disse que ela não queria mais saber de você. A última vez que você teve contato com seu marido, ele disse que foi um grande erro. A última vez que você teve contato com o seu filho, ele disse que te odeia. A última vez que você teve contato com alguém que você ama ou que você deveria amar, você não sentiu nada no seu coração, apenas frieza. Mas Deus o transformou, agora ele não é mais Jacó, agora ele é Israel. E quando ele se encontra com seu irmão, todo mundo pensa que vai haver uma batalha, e ele está lá mancando. Agora que eu não tenho chance mesmo, porque Deus me transformou e eu não sou mais um homem bruto, eu não falo mais aquelas palavras que machucam. Que chance eu tenho numa batalha? Agora eu não faço mais o mal, agora eu não engano mais. Que chance eu tenho numa batalha? Mas, meus irmãos, aquele que batalha com Deus, ele não precisa lutar com homens. E o seu irmão vai ao seu encontro e o abraça e o beija, ambos choram. Uma transformação espiritual, sem enganação. Não lute com homens, lute com Deus. Lute com quem realmente pode te abençoar. Lute com quem realmente pode trazer algo a você. Não se agarre a homens, se agarre a Deus. Não se preocupe com bênçãos de homens, se preocupe com as bênçãos de Deus. Então Jacó, que queria tomar as coisas de Esaú, ele fala: eu tenho um presente para te dar, meu irmão. Esaú fala: eu já tenho muita coisa, não precisa me dar presente não, meu irmão. Mas ele fala em Gênesis 33, 11: toma-te, peço, a minha bênção. Olha, pela primeira vez, Jacó está falando em ser abençoador. Porque agora ele recebeu a bênção do Senhor. E aquela necessidade de ser abençoado para tudo que é lado dele desapareceu. Eu não tenho mais necessidade de ser abençoado por todo mundo, sabe por quê? Porque Deus já me abençoou. Jacó fala: toma-te, peço a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus grandiosamente tem me dado, e eu tenho de tudo. E ele insistiu com seu irmão. E Jacó era um homem que insistiu o tempo todo, né? Mas dessa vez para abençoá-lo. Deus possa transformar as nossas vidas. Deus possa nos livrar do Jacó, nos trazer a Israel. Se nós não estamos satisfeitos com o que nós somos, com o nosso formato, não tente mudar a sua aparência, não tente se transformar, deixa isso para com Deus. Lute com Ele no oculto, quando você estiver sozinho, lute. Fale para Ele quem você é. Eu sou assim, eu sou desse jeito, a minha característica é essa, eu desejo isso, eu queria aquilo, eu penso mal dessa forma, eu desejei o mal aquele dia, eu fui mesquinho de tal forma. E deixe que Deus fale: não será mais Jacó. Deixe que Ele mude sua vida. Chega de se encontrar com o homem, contender com eles. Guarda tua contenda, no bom sentido, é claro, para com Deus. Jogue suas dificuldades, seus temores no pés dele, e Ele te abençoará. É o que eu creio em nome de Jesus. Amém.